cuidaram de nós. Como os irmãos sabem, todas as vezes que eu subo aqui, o nervoso é grande, mas é tudo para a glória e a honra do nosso Deus, amém? Os irmãos podem estar abrindo as vossas Bíblias lá em 1 Crônicas 4. Crônicas 4. Eu vou estar lendo a partir do 9. 4 no 9. Vou estar lendo, igreja. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território, se comigo em tudo que eu fizer e guardar-me de todo o mal e aflição. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Até aqui. Aqui nesse livro, é um livro histórico, ao qual nós vamos, o tópico aqui, o título vai dizer outros descendentes de Judá. Porque lá em 1 Crônicas 2 vai dizer os primeiros descendentes de Judá. E se nós formos estudar um pouquinho, se os irmãos depois puderem estar lendo, a partir do primeiro vai dizer quem foram os descendentes de Judá, quem foram aqueles que vieram antes desse homem. E aqui mesmo já está nos dizendo qual é o significado do nome desse homem: dor. Dor, para os irmãos se esquecerem, seu significado era dor. E por quê? Porque aqui vai nos dizer que no momento ao qual, quando a sua mãe foi dar à luz, foi algo muito difícil, ao qual ela sentiu muito sofrimento. Então, quando ele nasce, provavelmente perguntaram qual será o nome dele. Então ela disse: devido ao cenário, será chamado Jabes, significador. E eu estava dando uma olhada, porque aqui vai nos dizer os descendentes anteriores, e vai dizer que Jabes ele vem da linhagem de Judá. E Judá é filho de quem? Na Bíblia, de Jacó. Se os irmãos já começarem a se atentar, e Jacó é filho de quem? Amém? Então, já vem uma linhagem atrás. Abraão, Isaac e Jacó. Ao qual, quando Jabes ele se percebe, ao qual ele está nesse cenário, quando o tempo passa, ele cresce, agora ele já começa a perceber, provavelmente, porque aqui vai nos dizer que ele faz uma oração ao Deus de Israel. Então aqui ele entendeu da onde ele estava vindo. Porque aqui, mais para frente, lá em Gênesis 49, vai nos dizer que antes de morrer, Jacó, ele abençoa seus filhos. A cada um dos seus filhos, Jacó, ele declara alguma bênção. A cada um dos seus filhos. E sobre Judá, ele vai dizer que os seus irmãos o louvarão. Está lá em Gênesis 49, 8. Depois os irmãos podem estar lendo. Só que o tempo passa, os irmãos vão ver que veio alguns outros nomes, veio Pérez, veio Esmon, só que, de repente, quem está escrevendo esse livro, ele só está dizendo os nomes das pessoas que vieram antes de Jabes. Só que quando para na história de Jabes, ele para dizer quem foi esse homem. Então a história dele chamou a atenção do historiador. Ele não foi qualquer pessoa, ele não agiu
provavelmente da mesma maneira que os seus antepassados, que os seus pais, seus avós agiram, algo diferente aquele homem fez para chamar a atenção de quem estava escrevendo esse livro. Porque ele disse: havia um homem chamado. Então a sua história chamou a atenção daquele historiador. Será que a nossa história tem chamado a atenção de alguém? Será que nós temos, o que nós temos feito, aquilo ao qual nós temos falado, aquilo ao qual nós temos vivido, tem chamado a atenção? Será que se em algum momento as pessoas forem falar da história da nossa família, assim como Jabes, será que a nossa história vai chamar a atenção? O que será que nós estamos deixando? Qual é o legado que nós iremos deixar? Porque esse homem, ele faz algo diferente. Aqui vai dizer que ele é o mais respeitado. Então era alguém que não era qualquer pessoa. Coisas diferentes Jabes fazia. Ele fazia algo que chamou a atenção. E aqui vai dizer que a sua mãe sentiu tanta dor que ela deu esse nome para ele, ao qual ele foi passando os anos da sua vida, ao qual ele foi vivendo com esse nome. E eu fui pesquisar um pouquinho dos significados dos nomes. Lá atrás, os nomes, ele significava algo, ele apontava algo. Não era simples, não era só um nome, ele apontava algo. Então era algo que apontava para o destino, para o caráter, para a natureza ou para a circunstância atual que aquela pessoa estava vivendo. Então a história de Jabes era a circunstância que a sua mãe estava vivendo. Então a dor da sua mãe refletiu no nome daquele filho. Dor. E por vezes, na nossa história, é assim que pessoas veem. Elas vão nos dizer, elas vão nos ditar a partir daquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Talvez a sua história, você pode olhar para mim e falar assim: mas Fabiana, a minha história você não conhece. Eu tive uma história de muita dor, eu tive uma história de tristeza. Você não sabe como foi os meus pais, os meus avós, a linhagem da onde eu vim. Realmente eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele sabe da onde Ele nos tirou. Ele sabe exatamente da onde. Você sabe da onde Ele tirou você. Talvez você veio de uma história muito difícil. Talvez a sua família foi alguém muito difícil. Talvez você é o primeiro da sua casa, o primeiro da sua família que veio para a presença do Senhor. Mas Ele já veio. Ele deixou para nós promessas. O Senhor, Ele deixou para nós promessas. Então nós precisamos nos apegar nas promessas do Senhor e ser totalmente dependente dEle. Não se preocupar com a circunstância do passado ou com aquilo que por vezes pessoas estão dizendo ao nosso respeito. Porque provavelmente aquele menino foi crescendo e as pessoas olhavam para ele e falavam assim: ah, esse daí o significado do seu nome é dor. E declaravam para ele cada vez mais. Só que em algum momento da sua vida ele mudou a história. A partir dele, ele mudou o cenário, porque ele chamou a atenção dessa pessoa. Ele poderia ter sido só mais um. Poderia, aqui no versículo 9, ao qual nós lemos, o nome dele poderia estar só com os outros, mas não. Havia um homem. Então, ele chamou a atenção, porque algo diferente ele fez. Então, que nós possamos também ser diferentes. Que nós também possamos dar exemplos diferentes. Porque por vezes a gente acaba falando ou agindo como pessoas comuns, pessoas que estão lá fora, que não seguem ao Senhor, que não vivem uma vida cristã, que não amam ao Senhor Jesus, e a gente acaba vivendo as mesmas coisas ou fazendo as mesmas coisas, e quando nós vemos, nós estamos no mesmo lugar, mas nós precisamos ser diferentes. Então aqui ele vai dizer que ele vai declarar palavras sobre a sua vida, porque aqui vai dizer que ele orou ao Deus de Israel. Aleluia. Então provavelmente ele ouviu a sua história lá de trás. Ele ouviu da onde ele veio. Então ele ouviu, peraí, porque lá em Gênesis 12 vai dizer eu esqueci a palavra agora, vai dizer as bênçãos que o Senhor declarou sobre a vida de Abraão.
Então aquele homem entendeu. Peraí, meu avô foi Abraão, meu bisavô foi Abraão, meu avô Isaac, meu avô, não, me confundi. Abraão, Isaac e Jacó. E ele veio dessa linhagem. Então ele entendeu, lá atrás teve uma promessa para aquele homem. Vamos ver para não ficar nas minhas palavras. Aleluia! Glória a Deus, Jesus. Vai dizer assim, lá em Gênesis 12. Vou ler o 2. Gênesis 12, 2. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, já ele, ao saber dessa promessa, ele fala, eu faço parte dessa promessa. Então eu não posso ficar parado, eu não posso ficar nesse lugar que um dia foi ditado para mim. Pode ser que a minha mãe um dia declarou que eu era uma pessoa de dor, que eu era uma pessoa que trouxe sofrimento, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa abençoada que Deus declarou que eu sou. Aleluia. E assim é nas nossas vidas, nós precisamos declarar, porque por vezes palavras vão vir, maldições hereditárias que foram de famílias, virão, e nós acabamos trazendo para a nossa vida essas palavras, essas maldições, só que nós não podemos continuar vivendo a história ou o cenário da nossa família. Nós precisamos construir a nossa história a partir daquilo que Deus disse que nós seríamos. E Ele disse que Ele iria nos abençoar. Então eu e você somos abençoados. E nós precisamos declarar isso sobre nós. Nós não podemos parar ou estacionar mediante aquilo que um dia foi declarado sobre nós. Precisamos seguir em frente e viver aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E aqui Ele vai dizer que a palavra do Senhor venha sobre ele. Ah, como seria bom se me abençoasse. E quando ele vai dizer isso, que seria bom se me abençoasse, ele está dizendo, o cenário que eu vivi, ele não determina quem eu sou. Aquilo que um dia declararam, aquilo que um dia falou, não vai determinar daqui para frente. Aquilo que um dia minha mãe, lá no momento ao qual ela dava a luz, não vai dizer quem eu serei, não vai dizer quem meus filhos vão ser, porque nós também precisamos quebrar para que nossos filhos não venham viver a mesma história. Então, a partir de mim, não mais. A partir de mim, não mais as maldições, a partir de mim, não mais o cenário, a partir de mim, não mais a história, mas a partir de mim, somente aquilo que o Senhor tem decretado e dito sobre a minha vida. Porque nós precisamos dizer aquilo que o Senhor diz sobre nós, palavras de bênçãos. Porque a nossa boca tem poder. Quando nós abrimos a nossa boca, que seja para abençoar. Quantas vezes a gente tem abrido a nossa boca para falar tantas coisas, só que palavras de bênçãos não têm surgido das nossas bocas. E nós precisamos abrir as nossas bocas para declarar bênçãos. Para declarar que as coisas aconteçam, que as coisas funcionem. Talvez nós estamos num ambiente ao qual as pessoas estão preocupadas. Talvez nós estamos num ambiente ao qual as pessoas estão dizendo, não vai dar certo. Não, eu e você precisamos dizer, vai dar certo sim. Eu creio no Deus possível, eu creio que o Deus que me prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos ter fé, porque o Senhor faz acontecer quando nós temos fé. E nós precisamos mudar o cenário da nossa história. Precisamos mudar o cenário ao qual um dia falaram que seria. E aquele homem entendeu. Então ele corre para aquele ao qual um dia disse sobre a vida de Abraão. Então ele disse, expanda meu território. E nós precisamos dizer, Senhor, expanda meu território. E quando ele diz isso, ele está dizendo, não vou construir nada através de ninguém mais.
Agora é a partir da palavra que o Senhor disse sobre a minha vida. Porque talvez aquelas pessoas anteriores, as Jabes, elas estavam vivendo o cenário que tinha sido imposto para ela. Só que aquele homem, ele disse, não, um dia foi declarado palavras de bênçãos, então eu vou tomar posse disso. Então expanda meu território, faça em mim aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que as pessoas à minha volta não podem fazer. Faça em mim aquilo que a minha família, aquilo que a minha história não pode. Faça em mim, Jesus. E é isso que eu e você precisamos nos basear. Dizer, Senhor, faça em mim aquilo que eu mesmo não consigo fazer. Aquilo que eu mesmo não tenho capacidade nenhuma de fazer. Mostra para mim a direção, mostra para mim o caminho que eu preciso trilhar. Porque com certeza, essa oração levou esse homem a viver coisas extraordinárias. Deus. Coisas que a sua linhagem anterior não viveu. Ele viveu porque ele determinou que ele viveria. Então, quando eu e você determinam, eu vou viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, eu vou ir a lugares que eu jamais imaginaria. Se for da vontade dele, eu e você viveremos, porque ele sempre tem o melhor para cada um de nós. E não será baseado naquilo que as pessoas querem ou estão dizendo. Será baseado naquilo que o Senhor tem para nós. Porque por vezes as pessoas vão ditar, você vai só até aqui. Mas se ele disser que você e eu vamos muito além, muito mais, ele vai nos levar. Porque ele disse isso a Abraão. Que ele ia abençoar, que ele ia levar. Mandou Abraão ir a um lugar, Abraão não sabia para onde ele ia. Deus só falou para ele, vai. E ele foi obediente e foi. E ele foi abençoado grandemente. E por conta da obediência de Abraão, toda uma geração que vinha depois dele foi abençoada. E aquele homem estava. E é incrível que da linhagem de Judá vem Davi. E vem o nosso Messias, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem Jesus que veio para nos trazer salvação. Jesus que veio para nos mostrar o caminho, que veio para nos dar a direção que nós precisamos, que veio para nos dar vida, que veio para nos mostrar que nós podemos sim, quando nós confiamos e dependemos dele, nós podemos ir aonde nós jamais imaginaríamos. Por vezes eu e você passamos por situações que nós falamos, não dá mais, eu não vou conseguir ir. Mas esse Jesus, ele vem nos mostrar, você vai, porque eu vou com você. Você vai porque eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a direção, eu vou te mostrar o lugar ao qual você precisa percorrer. Porque por vezes nós vamos olhar e o caminho ele está escuro ou nós não conseguimos nem ver esse caminho. Mas ele vem, porque ele é a luz. Glória a Deus. Ele clareia. E ele nos dá uma visão ao qual nós podemos sim seguir. Podemos sim ir aonde ele diz que nós iremos. Então que você e eu possamos ser totalmente dependentes desse Jesus. Aleluia! Que nós num cenário totalmente diferente do que talvez a nossa história lá atrás não foi nada daquilo que nós estamos vivendo hoje. Talvez a nossa família viveram coisas ao qual envergonhava, pessoas da nossa família envergonhavam. Mas nós precisamos mudar o cenário. Precisamos ser bênção onde estivermos. Precisamos mostrar para os nossos filhos que nós estamos no caminho ao qual o Senhor nos chamou para estar. Precisamos mostrar o caminho que o Senhor tem nos direcionado para estar. Porque se eu e você, quem é mãe e pai aqui, não mostrar para os nossos filhos, não será outra pessoa que vai mostrar. Nós que precisamos nos firmar e mostrar todos os dias, falar do amor do Senhor para eles, mostrar para eles quem é Jesus, apresentar Jesus para os nossos filhos, dizer para eles quem é Jesus, o que Jesus faz, dizer para eles o que Jesus faz nas nossas vidas, mostrar para eles a realidade da vida.
Porque por vezes a gente não tem feito, não tem apresentado Jesus para os nossos filhos. Só que se eu e você não apresentar Jesus, outras coisas serão apresentadas. E nós precisamos se atentar. Quando nós olhamos lá fora, nós vemos um cenário tão difícil, um cenário tão terrível. Se nós não se firmar no Senhor, as coisas cada dia serão piores. Mas nós precisamos sim se firmar na rocha, dizer: Senhor, me dá a direção, me dá a instrução. Não deixa que eu vá sozinho, porque se eu for sozinho, eu sei que eu vou errar. Eu sei que se eu for sozinha, de alguma maneira vai dar errado. Mas quando eu me firmo com Ele, quando eu digo vai comigo, Ele vai. Quando eu e você determina que as coisas serão diferentes, serão diferentes. Porque nós dependemos de um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. De uma forma maravilhosa. Que nós não temos nem como mensurar esse amor. Não tem como. É grande demais. Se nós pararmos para pensar o amor do Senhor para mim, para você, nós não conseguimos mensurar, porque Ele é gigante. Nós precisamos depender desse amor todos os dias e declarar: eu vou viver tudo aquilo que Ele disse que eu vou viver. Por vezes o amor dele é tão grande que Ele vai nos confrontar. Porque não adianta você achar que o Evangelho é tudo passar a mão na cabeça. Não vai. Esse Evangelho não existe. Jesus, Ele disse que Ele iria sim nos mostrar a realidade. E quando nós dependemos dEle, quando nós vivemos alinhados com Ele, Ele vai nos mostrar a realidade. Ele vai nos mostrar aonde nós estamos errando. Se eu e você estiver fazendo algo ao qual não está de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou ou disse para nós fazer, Ele vai nos chamar a atenção. Não porque Ele não cuida de nós, pelo contrário. Pelo amor dele ser tão grande, ele nos chama, Ele nos corrige, Ele nos mostra a direção. Porque Ele é um Pai. E todo pai, ele, quando observa, quando ele percebe que seu filho está saindo daquilo que é, a gente chama os nossos filhos. A gente chama, conversa e a gente explica a realidade. E assim é o Senhor para conosco. Por vezes a gente não vai gostar. Por vezes Ele vai dizer não para nós. Por vezes Ele vai dizer: não é o momento que você deve ir. Mas tudo isso é por amor. Porque se eu e você fizermos tudo o que nós queremos, vamos falhar. Vamos ir para lugares que nós não deveríamos ir. E quando nós olharmos, estaremos perdidos. Muitas pessoas não estão mais na casa do Senhor porque não conseguiram ouvir o não de Deus. Não conseguiram ser chamados a atenção. Não conseguiram entender que não era o momento, não era o lugar que deveria estar. Então, prefere sair da presença do Senhor. Mas que eu e você possamos ser maduros. Nós precisamos ser maduros. Precisamos dizer: Senhor, eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, mas eu sou totalmente disponível para as suas correções. Porque quando eu e você entender que as correções do Pai é por amor, vai ser de bom grado. Nós vamos receber: sim, Senhor, eu entendo aquilo que o Senhor está falando, e vamos fazer certo. Mas enquanto nós estivermos agindo como uma criança mimada, qualquer correção, não é para mim, não vou fazer, vou sair, não vou mais. Então precisamos agir como homens e mulheres maduros na presença do Senhor, disposto a ouvir não. Eu e você dizemos não para os seus filhos, eu digo não para o meu. Às vezes é difícil dizer não.
Nós precisamos dizer não. Porque o Pai vai nos dizer não. Para que nós possamos entender tudo o que Ele tem para nós. Para que possamos entender tudo aquilo que Ele tem direcionado para nós. Porque se nós não ouvir não e fazer do nosso jeito, se Abraão não tivesse ouvido ao Senhor e obedecido, toda uma geração teria não vivido tudo o que viveu. Se Jesus não tivesse vindo, obedecido ao Pai, eu e você não estaríamos aqui. Então precisamos ser obedientes ao nosso Pai. Os filhos obedientes aos seus pais. Nós, obedientes aos nossos pais. Quem tem pai e mãe ainda, honrar os seus pais. Nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos confiou. E nós precisamos direcionar para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E por vezes, não vai ser nada fácil, igreja. Não vai ser fácil obedecer. Mas é necessário obedecermos para que possamos viver as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque quando nós obedecemos, tenha certeza que eu e você vamos viver não só aquilo que eu pedi, que você pediu, muito mais. Muito mais. E vai nos dizer aqui, e Deus atendeu ao pedido dele. Por que Deus atendeu? Porque aquele homem, ele foi para a presença do Senhor e declarou com autoridade, porque por vezes a gente precisa se posicionar. Jabez, ele teve um posicionamento totalmente diferente, por isso que ele foi abençoado. Talvez eu e você não temos recebido porque nós não estamos se posicionando da maneira ao qual deveríamos. Então, pela sua posição, pelo seu posicionamento, ele ora e Deus o abençoa. E Deus derrama sobre ele uma bênção, ao qual ele sabia que já era dele. Então, ele toma posse da bênção. Que eu e você possamos tomar posse da bênção do Senhor. E aqui vai dizer: sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. Aqui vai dizer que além de Jabez pedir para que fosse abençoado, ele vai pedir para que a presença do Senhor seja comigo. A mesma presença que um dia acompanhou Abraão, a mesma presença que um dia acompanhou Isaac, a mesma presença que um dia acompanhou Jacó e toda a linhagem anterior a ele. Ele pede: ser comigo em tudo que eu fizer. Ele diz: me abençoa. Eu estou te pedindo que você me abençoe, mas vai comigo também, que a sua presença também me acompanhe. Eu não quero só as bênçãos, eu quero a tua presença também. Eu quero que a sua presença me acompanhe, porque nada adianta termos todas as bênçãos, todas as riquezas, se a presença do Senhor não for conosco. E que assim seja a nossa oração. Que assim nós possamos dizer para o Senhor: Deus, sim, eu preciso de bênçãos, eu preciso que o Senhor faça isso por mim, porque nós precisamos ser detalhistas. Precisamos dizer para o Senhor com detalhes aquilo que nós precisamos. Mas que acima de tudo, vai comigo, que a tua presença esteja comigo. Lá em Salmo 51:11 vai dizer: não me expulse da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Essa tem sido a minha oração ao Senhor. Não retires de mim a tua presença. Que jamais venha nos faltar a presença do Senhor. Por vezes vai faltar coisas, vai faltar pessoas, mas que jamais falte a presença do Senhor sobre nós. E em tudo que nós fazemos, que jamais falte a presença do Senhor para conosco. Porque se faltar a presença dele, a gente vai se perder. E nós vamos perder tudo. Porque a presença dele é essencial na minha vida e na sua vida. Que jamais nos falte a presença do Senhor. Que jamais nos falte ele em nós. Porque ele é a melhor direção que eu e você pode ter. Nós podemos ser guiados quando as pessoas que dirigem por GPS, por Waze, mas isso jamais, isso pode falhar.
porque falha. Mas a presença do Senhor jamais falha na nossa vida. Quando eu e você somos totalmente dependentes desse Deus. Quando nós dizemos, Senhor, sê comigo, vai comigo, me dirija, me direciona, Ele vai fazer isso em nós. Talvez você entrou aqui nessa noite e você pode pensar, mas o cenário lá atrás não foi nada bom. A história da minha família não foi nada legal. Mas a história que o Senhor tem para mim e para você hoje é uma história de bênção. É uma história na qual, se eu e você se posicionar, ser obediente, nós vamos viver muito além daquilo que eu e você tem pedido para Ele. Mas é necessário estar totalmente dependente e vulnerável àquilo que o Senhor tem para fazer sobre nós. Semana passada eu estava conversando com a minha irmã, ao qual eu dizia para ela, se nós olharmos para a nossa história lá atrás, a gente nem sabe o que seria. A gente nem sabe como que nós estaríamos hoje. Porque, por vezes, as pessoas, elas ditam o que nós vamos ser. Elas vão dizer como que vai ser a nossa história. Se você parar para pensar um pouquinho agora, quando você era criança, principalmente pessoas que não foram criadas no meio evangélico, que não cresceu dentro da igreja. Por vezes a gente está próximo de pessoas ao qual elas vão querer ditar qual vai ser a nossa história, como que vai ser. E se nós parar nisso, a gente vai exatamente viver aquilo que aquelas pessoas dizem. Mas quando eu e você se levanta e diz, eu não vou viver essa história, a minha história será diferente. Tenha certeza que vai ser diferente. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui tomou essa decisão. Eu não vou viver a mesma história, eu não vou viver o mesmo cenário. De mim pra frente vai ser diferente. A minha história vai ser totalmente diferente do que foram dos meus avós, dos meus pais, porque eu entendi que eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que cuida de mim nos mínimos detalhes. Então Ele vem, Ele entra, quando nós damos liberdade, Ele entra e Ele começa a mudar o cenário. A história que um dia foi de dor, a história que um dia foi de peso, a história que um dia foi só de tristeza, de mágoas, de angústias, Ele vem e Ele começa a trabalhar, Ele começa a entrar e ali Ele começa a arrancar tudo isso e começa a colocar tudo que é dele dentro de nós, para que nós possamos viver exatamente aquilo que Ele nos chamou para viver. Mas é necessário dar espaço para que Ele faça isso. Talvez você está aqui hoje pensativa, mas a história não está tão legal ainda. Mas você pode tomar a decisão de mudar hoje. Você pode tomar essa decisão de falar, Senhor, a partir de mim vai ser diferente. A partir de mim, a partir de hoje, eu quero uma nova história. Eu quero construir no Senhor um novo cenário. Os meus filhos vão viver uma nova história. Porque eu e você precisa declarar que os nossos filhos vão viver uma nova história. Precisamos declarar que a vida deles, aquilo que por vezes eu e você teve que enfrentar, os nossos filhos não vão precisar enfrentar. Porque eu e você entendeu que o Senhor tem uma história, uma presença, uma bênção sobre cada um de nós. Amém? Você não pode se colocar de pé?